eu vou pedir a vocês, tá? Da aula de ontem, ficou de assistir aquele vídeo, tá? Eu compartilhei o link no YouTube, aí eu queria que vocês assistissem isso agora. Pode ser? Vocês podem ir no mural, tem lá o link, e aí tem 6 minutos de vídeo. Vocês poderiam assistir isso agora? Vamos lá. Então, no caso, a gente sai da aula e volta, né? Olha, não dá para fazer as duas coisas ao mesmo tempo, não. Abre uma aba e assiste Eu tudo de uma consigo, vez. dá. É. Mas eu vou ter que Eu ficar, tô tipo no assim, não celular. falar, entendeu? Ah, tranquilo, eu fico quietinho. Você pode, Prometo. você pode se Vou mutar. mutar. Exatamente. Ok. Então, a gente deixou uma questão ontem, tá? Considere dois fios retilíneos e uniformes, ou uniformemente carregados, com densidade de carga elétrica, lambda 1 e lambda 2, de 5 nanocoulombs por metro. Determine o campo elétrico em um ponto P situado a 2 centímetros de cada fio. Deixei para vocês fazerem, a gente vai resolver agora juntos. Eu coloquei aqui, tá? Já no ponto P, um vetor campo elétrico, tá? Ele representa, então, a repulsão causada por essa barra que está à esquerda. Repulsão para a direita. Aqui embaixo eu tenho a distribuição, lambda 2, que causa uma repulsão nesse ponto para cima. Lembre que esse ponto está vazio. E conforme a instrução, está localizado a 2 centímetros de cada barra. Para resolver essa questão, então, o que eu vou fazer? Vou calcular o módulo desses vetores. Eu só preciso fazer a conta uma única vez, porque há uma simetria, né? Essa distribuição aqui está a mesma distância que a de cá, e o valor de lambda 1 e lambda 2 são iguais. Se fosse diferente, a resolução seria um pouco diferente, teria que acomodar isso. Para fazer essa resolução, então, eu vou simplesmente dizer que o campo elétrico resultante é igual à soma do campo elétrico 1 mais o campo elétrico 2. A razão que essa equação pulsou aí na tela é para eu lembrar a vocês que trata-se de uma equação vetorial. Ou seja, não adianta eu calcular campo elétrico 1, calcular o campo elétrico 2 e somar, porque não vai funcionar. Eu vou precisar usar o método paralelograma para somar os vetores. Nesse caso aqui, como eu tenho que o campo elétrico 1 tem igual tamanho do campo elétrico 2, quando eu fecho o paralelograma, eu tenho um quadrado. O campo elétrico resultante sai então da origem dos dois vetores e vai até o canto oposto do paralelograma. Dá para ver então que eu vou poder usar Pitágoras para resolver essa questão. Para calcular o campo elétrico 1 e 2, nós já tiramos a equação correta duas vezes, de duas formas diferentes, né? Então, o campo elétrico, devido à distribuição 1, vai ser a densidade linear de carga, que foi dada aqui, 5 nanocoulombs por metro, dividido por 2π ε0 R1. ε0 é a permissividade do vácuo, é uma constante conhecida, tá? E R1 vai ser a distância, a menor distância entre a distribuição 1 e o ponto P, menor distância. Então, a menor distância sempre é perpendicular à reta e vai até o ponto, tá? Outras distâncias da reta até o ponto existem, mas não são a menor distância. Tem que procurar a menor distância. Muito bem. Se eu faço a conta, substituo os valores, eu vou ter 5 vezes 10 a menos 9 coulomb por metro, dividido por 2π, ε0 é 8,85 vezes 10 a menos 12, coulomb ao quadrado, dividido por newton por metro quadrado. E a distância é 2 vezes 10 a menos 2 metros, ok? Então, isso aqui é menos 2, devia estar com o subscrito, não está aqui, mas faça a correção. Muito bem, se você fizer essa conta, isso vai dar 4.496 newtons por coulomb, bem condizente com os campos que a gente tem encontrado. Eu tenho reforçado essa ideia que nós vamos trabalhar muito com nanocoulombs, com microcoulombs, então de 10 a menos 6 até 10 a menos 9 coulomb, e eu vou ter campos elétricos de 10 a quarta, 10 a quinta e às vezes até 10 a sexta, tá? Então, para você se acostumar, para não se assustar na hora que fizer uma conta. Quando a gente faz conta de queda livre,
a gente tem uma certa intuição, porque a gente está acostumado com as coisas caírem e terem velocidade. A gente tem muito mais costume com esse universo da mecânica do que com o universo do eletromagnetismo. Se eu, então, digo o seguinte, ó, vou repetir o mesmo processo para o campo elétrico de 2. Se você fizer, vai dar a mesma conta, vai dar 4.496 newtons por coulomb. Então, repetir o valor aqui embaixo. Se esses dois, então, esses dois valores vão ser somados usando, tá, a ideia de vetores, eu vejo que os meus vetores formam um triângulo retângulo. Eu posso dizer, então, que se o cateto é 4.496, o outro também é, a hipotenusa vai ser raiz de 2 vezes o valor de um dos catetos. Isso pode ser visto aqui, ó, nessa conta. Eu estou usando Pitágoras. Esse valor é igual ao de cá, então isso é 2 vezes o valor ao quadrado. E quando eu tiro a raiz cancela com o quadrado desse valor, e você vai ter simplesmente raiz de 2. Essa conta aqui faz a mesma coisa, dá mais trabalho um pouquinho. Fazendo a conta, você vai ter o resultado, 6.358 newtons por coulomb. Agora, observe que esse valor é o módulo do campo elétrico. E quando se pede aqui, ó, determine o campo elétrico, ninguém especificou que deveria ser o módulo. Pediu-se o campo elétrico. Então você deve lembrar sempre de passar informações sobre o vetor campo elétrico. Isso pode ser citado através de um desenho, eu tenho um desenho aqui, isso mostra que o campo elétrico está nessa direção, ou você pode escrever isso em linguagem de versores, ou você pode utilizar também a questão do ângulo. Se eu opto pela questão do ângulo, eu vou dizer o seguinte, olha, o ângulo é esse aqui, e se eu percebo que os dois lados do triângulo são iguais, esse triângulo, obviamente, é aquele triângulo 45, 90, 45. Então, eu já sei a direção 45 graus, tá? Em relação ao eixo X positivo. Aí eu respondi a questão. Alguma pergunta? Não, é porque Pelo só professor. Outra forma de escrever esse campo, se você quisesse escrever, podia escrever assim, olha, 4.496 newtons por coulomb vezes o versor I, mais 4.496 vezes o versor J. Né? Então, essa é outra forma de você escrever. Isso aí é usando a linguagem de vetores, né? A linguagem natural. Também está acostumado também com módulo e ângulo, né? Desde que você lembre que ângulo é uma direção, você tem que dizer qual o sentido, se é de um sentido ou o sentido oposto, né? Isso é especialmente importante quando você vai ter um ângulo que em relação ao eixo X está entre 180 e 270, né? Então você está no quadrante 2 e 3, a tangente da calculadora não bate com o ângulo que deveria ser, você tem que inverter, somar 180 graus. Okay? Muito bem. Deixei outro exemplo também. Um elétron é projetado com velocidade inicial de 1,6 vezes 10 a sexta metros por segundo para dentro do campo elétrico uniforme entre as placas paralelas da figura. Então, para a gente, o campo elétrico entre placas sempre é uniforme. Isso quer dizer que o espaço entre as duas placas é bem menor do que o comprimento das duas placas, tá? Então, ó, esse espaçamento aqui, vertical, é maior do que o comprimento horizontal. Isso é importante. Por que é importante? Porque esse campo que a gente fala, que ele é uniforme, isso é uma pequena idealização. O campo não é totalmente uniforme. Onde é que ele não é uniforme? É justamente aqui na saída, tá? Então, a última linha aqui sempre tem uma barriguinha. Ó, a última linha do lado esquerdo também sempre tem uma barriguinha, faz assim, tá? Então a gente não vai considerar essa situação, embora ela seja responsável por alguns efeitos, né? Inclusive vai ter um efeito muito parecido lá no magnetismo, quando a gente chegar lá a gente discute sobre isso. Vamos lá, vamos resolver a questão então. Você injetou a partícula aqui, note que ela é negativa, com uma velocidade horizontal, está entre as placas, ou seja, se aqui é 1 centímetro, ela está localizada a meio centímetro de cada uma das placas. O comprimento é 2 centímetros.
A carga é injetada aqui e disse o seguinte: ache o valor do campo elétrico quando ele é de tal valor que passa triscando aqui nessa pontinha aqui, ó. Bem aqui, passa triscando. Ok? Então, quando isso acontece, que passa triscando nessa pontinha, qual é o valor? Então, a gente vai fazer o seguinte. Você vai dizer que a força é igual à força elétrica. Se isso é verdade, a aceleração vai ser Q sobre M vezes o campo elétrico. Então, o que eu fiz aqui? A força de Newton é massa vezes aceleração. A força elétrica é Q0 vezes E. Então, eu posso passar dividindo o M0 para cá, e eu vou ter que a aceleração, pelo menos em módulo, é igual a Q0 M0 vezes E. E isso aqui eu vejo que é uma constante, ou seja, esse movimento aqui obrigatoriamente é uma parábola. Se é uma parábola e se a aceleração é constante, a gente sabe que a gente está com um movimento uniformemente variado. Se isso é verdade, na direção x, a velocidade x deve ser constante. Ela não deve nem aumentar, nem diminuir. Por quê? A aceleração vai ser toda na vertical, não vai ter aceleração na horizontal. E os componentes são independentes. Muito bem, então eu vou dizer o seguinte: x' é a coordenada x desse pontinho aqui. Se eu disser que o elétron, quando entra no campo, x é 0, né, e ele veio até essa posição, eu vou dizer então que ele está na posição x', que é 2 centímetros. Qual é o valor de y'? Tá? O valor de y para esse pontinho aqui. Ora, se eu disser que aqui é a origem, que aqui é 0, onde o elétron está logo no início, então o elétron vai ter que subir meio centímetro. Meio centímetro é 5 milímetros, tá? Então ele vai ter que subir 5 milímetros. Uma coisa interessante, vale a observação, é que a gente vai ter aqui números muito grandes, números muito pequenos. Aí a gente pode pensar assim, e será que a gente tem essa precisão toda? Acontece que na área da eletricidade e magnetismo é justamente onde a gente tem alguns dos resultados mais precisos. Então a gente tem coisas que às vezes são conhecidas com 10 casas decimais, né? Então é de uma precisão muito grande. Inclusive, quando se faz uma prática presencial, a gente vai usar aqueles aparelhos amperímetro, voltímetro, assim por diante. Em alguns laboratórios, o pessoal insere um erro aleatório no instrumento, porque eles normalmente são tão precisos que você não vai poder apreciar a teoria dos erros quando você fizer seu experimento. Muito bem. Então, o que eu quero aqui? Eu tenho x', que é 2 centímetros, x0, que é 0 centímetro. Eu tenho a velocidade de injeção, que é 1,6 vezes 10 a 6 metros por segundo, aqui no canto direito. Dá para eu achar o valor de Vx. Eu vou isolar Vx. Se eu faço isso, desculpe o t, né? Eu vou ter x menos x0, isolei o t, dividido por Vx, é só substituir os valores. Substituindo, então, eu tenho meus 2 centímetros, 10 a menos 2, dividido por 1,6 vezes 10 a sexta metros por segundo. E se você fizer a conta, isso vai dar 1,25 vezes 10 a menos 8 segundos. Ok? Então eu já tenho o tempo, tá, que ele levou para chegar dessa posição à origem até esse ponto aqui que tem coordenadas x' e y'. Agora eu vou obter a aceleração vertical. Isso é muito parecido com o que a gente fazia lá em Física Geral Experimental 1. Okay? Eu vou usar então a equação do movimento vertical quando eu tenho aceleração. Note que aqui eu tenho então y é igual a y0 mais v0y vezes t, ou seja, velocidade inicial vezes tempo, mais 1/2 da aceleração vezes o tempo ao quadrado. Nós já temos o tempo, y0 nós conhecemos, é 0, y eu vou substituir por y' e v0y também é 0. Então, se eu faço essas substituições, ó, eu já eliminei 2 termos aqui. Ficou y' é igual a 1/2 da aceleração vezes t ao quadrado. Escrevendo isso aqui embaixo, eu posso então isolar a aceleração no eixo y. Então, vou isolar aqui na equação. Isso vai dar então 2 vezes y' dividido por t ao quadrado. Substituindo os valores, você vai ter então 2
vezes 5 vezes 10 a menos 3. Lembra que eu falei que era 5 milímetros? Então, y', essa distância aqui, é a distância entre o elétron e a placa superior, isso vai dar 5 milímetros, dividido pelo tempo, que é 1,25 vezes 10 a menos 8 segundos, elevado ao quadrado. E isso vai dar um resultado de 6,4 vezes 10 a 13ª metros por segundo ao quadrado. Você vai perceber que na área da eletricidade do magnetismo, você tem acelerações bizarras, né? 10 a 13ª ordem para uma aceleração, isso é muito, muito grande, é uma aceleração violenta, né? É interessante que nosso universo, aparentemente, não permite qualquer velocidade, tem um limite da velocidade, mas nós não conhecemos ainda se existe um limite para a aceleração, né? Se alguma coisa pode acelerar tão bruscamente que rasgaria aí, digamos, ou teria uma consequência outra, né? Rasgar, por exemplo, o vácuo, nós não sabemos isso. Para a gente não existe limite de aceleração. Muito bem, eu agora tenho, né, o tempo, eu tenho a aceleração, que eu usei o tempo para obter ela. Com a aceleração, eu posso então voltar para essa equação. Se eu volto aqui, eu posso isolar o campo elétrico. É só eu passar M0 multiplicando e passar a carga dividindo. Se eu fizer isso, então eu tenho que o campo elétrico vai ser igual a M0 sobre Q0 vezes A. Acontece que a carga e a massa do elétron são muito bem conhecidas. Você pode ir em qualquer livro de física e você vai ter essas constantes lá. No livro nosso, ao final, tem uma tabela das constantes fundamentais da física. Entre as constantes, você vai achar a massa do elétron e a carga do elétron. A massa do elétron é 9,1 vezes 10 a menos 31 quilos. A carga do elétron é 1,6 vezes 10 a menos 19 coulombs. Tá? E a aceleração, ou o campo elétrico, né? Desculpe, a aceleração que eu obtive, está bem aqui, ó, 6,4 vezes 10 a 13ª metros por segundo ao quadrado. Note que eu marquei aqui como positivo, tá? Lembre que a aceleração y pode ser positiva ou negativa. Nesse caso aqui, como eu tenho o negativo e a nossa parábola está com a curvatura para cima, o sorriso para cima, isso quer dizer que o elétron está sendo atraído pela placa superior. Note que o campo está para baixo. Então, a carga negativa vai sofrer uma força em oposição às linhas de campo. Ó, atenção, quando uma carga negativa está em um campo elétrico, tá? Ela não é acelerada na direção das linhas de campo, mas sim no sentido oposto. Então, a aceleração aqui seria positiva. Fazendo essa conta, você vai ter então como resposta 364 newtons por coulomb. E a razão... Pode falar. Você pode só repetir essa parte da você acabou de falar? Ah, sim, sim. Tá vendo essa carga negativa aqui? Sim. Okay. Então repare que as linhas de campo estão para baixo, né? Mas ela está sendo empurrada para cima, porque ela faz uma curvatura, ó, tá vendo? Ela tem uma velocidade inicial, essa velocidade vai mudando de direção e sentido, fazendo uma curva ascendente, um sorriso para cima. Por que isso acontece? Porque quando você bota qualquer carga dentro de um campo elétrico, ele sofre uma carga positiva, ela sofre uma força na direção do campo. Mas, como a gente tem uma carga elétrica negativa, ela sofre uma força no sentido oposto à direção do campo elétrico. Então, a aceleração é para cima. Ficou claro isso aí? Ok. Então, a razão que eu comentei essa questão de direção e sentido é porque, mais uma vez, pediu-se o campo elétrico e o que a gente obteve foi o módulo. Então, isso não vai ser suficiente. Eu tenho que dar informação sobre direção e sentido, tá? Então, o campo elétrico está para baixo, né? Está para baixo, dá para ver claramente. Na direção Y, tá? Na direção do versor J. Então, sentido negativo, versor J, e módulo 364 newtons por coulomb. Ou seja, agora sim, eu dei o campo elétrico que existe aqui entre as placas. Alguma pergunta?
Ok. Bem, aí, Professor, pode falar. repete de novo. Essa parte da aceleração tá para cima e o campo elétrico tá para baixo, por favor. Boa pergunta. Então, vamos aqui, ó. A gente tem o seguinte. Então, repare só. Se você tem um campo elétrico, tá? Se ele é uniforme, as linhas de campo são paralelas. Então, eu vou colocar aqui um campo elétrico. Imagine linhas perfeitamente paralelas. As minhas linhas não estão paralelas, né? Ok? Então, tá aí as minhas linhas. Eu vou colocar aqui a orientação delas, cada linha, ó, mostrando a direção aqui. Esse é meu campo elétrico, tá? E aí eu pego e coloco uma carga aqui. E aí pergunto, qual a direção da força sobre a carga? Bem, a direção da força sobre a carga é na mesma direção do campo elétrico, tá? Bem, mas aí eu preciso saber qual é o sinal da minha carga Q. Essa carga Q vai ser positiva ou vai ser negativa? Isso vai fazer uma diferença muito grande. Se eu tiver aqui um positivo, isso quer dizer que a força é na mesma direção, na verdade é tangente à linha de campo. Então, se a tangente é uma linha reta, vai ter a mesma direção. Então, a força aí seria para cima, ok? Se por acaso eu tivesse a mesma situação, note que eu estou melhorando em fazer linha paralela. Ok, e se eu tivesse o mesmo campo elétrico e eu colocasse uma carga negativa? Então está aqui minha bolinha e a carga é negativa. Então isso quer dizer o seguinte, o campo elétrico está mostrado, ele é para cima. Mas como é que fica a força de uma carga negativa? Ela, por ser negativa, ela vai ter uma força, ó, para baixo. Então essa é minha força elétrica devido ao campo elétrico. Se quiser pode botar um Ezinho assim pequeno para lembrar que essas aqui são forças de origem elétrica. Muito bem. E agora como é que a gente verifica se a gente está certo ou está errado? Muito fácil. O que acontece? Se o campo é uniforme, obviamente ele teve origem em placas, não é isso? Então você pode imaginar que existe aqui uma placa. Alguma placa pode ser condutora ou não, vai conseguir fazer isso. E tem outra placa aqui em cima, ok? Essa outra placa, tá? Tá aqui, bem aqui atrás das letrinhas, tá? Então a gente pensa assim, as linhas de campo nascem em cargas positivas ou negativas? Quem responde? Quem lembra? As linhas de campo elétrico nascem em cargas positivas ou negativas? Positivo? Positiva. Sempre em positivas. Isso quer dizer que nessa placa aqui você tem positivos, ó. Tá vendo? Isso quer dizer você dizer que o campo elétrico está para cima. E nessa placa de cá, as linhas de campo morrem. Isso quer dizer que nessa aqui você tem que ter uma carga negativa. Tá? Então, se essa placa é positiva e essa é negativa, olha o que acontece. Positivo com positivo, repulsão, empurra para cima. Negativo com positivo, atração, empurra para cima. E se você fizer a mesma análise aqui embaixo, colocando as suas plaquinhas, ó, e você vai dizer que elas nascem em cargas positivas, ó, positivo, igual de cima, e aqui você vai ter negativos. Negativo com negativo, repulsão, negativo, positivo, atração. Então ela é empurrada para baixo. Então tá tudo coerente, tá vendo? Respondi a pergunta? Respondeu. Obrigada, Pronto. professor. Ok. Eu vou aproveitar que eu tô aqui. Eu tinha até colocado uma questão para passar, se a gente tivesse um tempo, mas eu vou aproveitar que a gente está aqui para a gente lembrar na questão de desenho de campo elétrico. Uma das responsabilidades de vocês é saber desenhar campos elétricos. Então eu vou rapidamente
desenhar os principais campos elétricos, você está lembrando, tá? Das últimas aulas, tá? Então, digamos que eu tenho o campo de uma única carga. Então, você pode ter positivo, e as linhas de campo, elas são assim, ó. Isso quer dizer o campo elétrico de Coulomb. E tem a equação do campo elétrico de Coulomb. Cada uma dessas linhas é orientada para longe da carga, porque a carga é positiva. Se você tem uma carga negativa, há uma inversão do sentido das linhas. Então, em vez de ser para fora, é para dentro, mas o desenho é o mesmo. A outra situação que é de interesse é quando você tem uma carga positiva, mas também você tem uma carga negativa. Ó, tá vendo essa carga positiva aqui? O campo elétrico depende de 1 sobre R quadrado. Isso quer dizer que essa carga positiva manda no campo elétrico próximo da carga. Sempre. Então, próximo da carga, ela quem manda, o campo é igualzinho àquele, ó. Eu vou desenhar aqui o campo elétrico igualzinho ao de cá. A de cá, também próximo da carga, quem manda é a carga negativa. Ela tem um campo de Coulomb também. Então vai ficar igualzinho aqui. A gente sabe que cada linha daqui, positiva, tem que morrer no negativo. Aqui não aconteceu na carga sozinha, porque a carga negativa está muito, muito longe. Então você não percebe o que acontece. Aqui, você tem, ó, a linha sai do positivo e vai para o negativo. Essa de cá tem que vir para essa linha. Para fazer isso tem que ter uma curva. Ah, pode ser qualquer curva? Não, vai ser a curva mais suave, respeitando onde ela nasceu. Então ela nasceu aqui mais ou menos assim, ela vai morrer mais ou menos aqui assim. Você pode precisar acertar um pouquinho, mas vai ficar direitinho. Como a situação é simétrica, a de baixo faz exatamente a mesma coisa, ó. Tá vendo? E essa de cá vai fazer isso, mas só que vai ter um arco maior, tá vendo? Então eu vou fazer aqui, ó. E como é simétrico, a mesma coisa acontece aqui. Então eu, aos poucos, estou fazendo o meu desenho, ó. Essa de cá, ela vai fazer isso e vai aparecer do lado de cá. Então eu só vou orientar de um lado, vai ficar implícito que o outro também está orientado. Aqui, a mesma coisa acontece aqui. E essa aqui é interessante. Essa aqui vai para a esquerda, tá? E ela vai fazer uma curva tão suave, que disse que ela foi no infinito e voltou. Claro, na física não existem infinitos, tá? Mas é uma forma de você entender esse desenho. Eu tenho aqui a carga positiva, a linha sai, vai dar uma volta tão grande e vai acabar aparecendo aqui de forma bem suave. Como eu falei, essa de cá é uma situação onde a negativa está bem longe. Isso quer dizer que esse desenho aqui da esquerda, na verdade, é como se eu pegasse esse pedacinho aqui, ó, e mostrasse ali. Porque a gente sabe que para cada positiva tem uma carga negativa associada. Para a linha de cargas, então já está chegando aqui em 19,50, vou ter que parar, mas a linha de carga você tem cargas positivas, ó, as cargas positivas, eita, aqui meu positivo aqui, aconteceu alguma coisa aqui com a minha caneta. Bem, mas tá aí, dá para entender. Isso quer dizer que olhando de lado, as linhas de campo são assim, ó. Esse fio é muito longo. Então, aqui tudo, ó, empurra para longe nessa região. E à esquerda, o campo elétrico também é assim. Mas empurra para a esquerda. Claro que esse desenho aqui, como todos aqui, eles estão chapados, não estão mostrando 3 dimensões. Para o fio, o que eu tenho que observar é que se você olhar aqui de cima, se você olhasse de cima do fio, ele vai parecer uma bolinha.
E as linhas de campo, como ele é positivo aqui, vão ficar parecidas com o desenho de Coulomb lá, porque aquele desenho é chapado. A diferença é que o campo elétrico da linha, conforme você muda a perspectiva, o campo é diferente. Quando você tem uma única carga, você pode mudar a perspectiva como você quiser, o campo sempre é o mesmo, porque a simetria lá é esférica. Então, de qualquer lugar que eu olhe para essa carga aqui, o campo vai ser esse aqui. Mas no fio, quando eu olho de lado, o campo elétrico parece uniforme, que as linhas são paralelas, mas eu olho de cima e falei, me enganei. Isso até explica um pouco a questão da potência, né? Então, o campo elétrico de Coulomb depende de 1 sobre R ao quadrado, 2. Isso quer dizer que, nesse sentido aqui, as linhas estão assim. Se você mudar, também estão assim. Já no de cá, o campo elétrico depende de 1 sobre R. Ou seja, nessa perspectiva, parece que as linhas são paralelas. Elas são paralelas, na verdade, mas se você muda a perspectiva, ó, elas estão espalhando igual a situação de cá. O campo elétrico uniforme, então, a última situação é quando você tem um plano, né? E você tem linhas de campo assim saindo, ó, para um lado e para o outro. Geralmente a gente desenha o campo elétrico um pouquinho, ou o plano um pouquinho grosso, para você perceber. Então, eu coloquei cargas positivas aí, e você tem as linhas para a direita e para a esquerda. Meus desenhos na transparência estão muito melhores no slide, né? Então, por favor, façam referência sempre ao desenho que está lá no slide. Aqui é só para você ter uma noção de como desenhar. Alguma pergunta? Não. Vocês têm aula de quê agora? De quê? Equações diferenciais ordinárias. Tá, então corram, porque senão vocês não chegam na hora, viu? Tá aqui.